Um Lugar Silencioso foi um dos filmes mais interessantes de 2018. Ele trouxe uma trama de distopia simples, mas com um conceito muito inovador: não faça barulho. Eu gosto bastante de analisar as introduções dos filmes, pois elas são na maioria das vezes as responsáveis em nos apresentar aquele universo, nos apresentar os personagens e principalmente a trama, dando inclusive um gostinho do que irá acontecer no final. Sim, isso muitas das vezes acontece e você não percebe. Mas esse é um assunto vasto que rende inúmeros vídeos. Hoje vamos nos atentar à arte da ambientação do filme Um Lugar Silencioso. Filmes que abordam distopias sempre tiveram seu espaço dentro do cinema, e isso desde os anos 60 com as obras de zumbis do George Romero, que inclusive influenciaram Um Lugar Silencioso. Porém, vamos permanecer nos projetos dos anos 2000 em diante. Provavelmente você já ouviu alguém dizer por aí que tal filme acaba falando ao invés de mostrar. E isso é um grande problema de muitos roteiros, que acabam desenhando alguma informação para o espectador ao invés de mostrar a situação e deixar com que a pessoa interprete. E basicamente todos os filmes que abordam a distopia precisam lidar com essa questão: como apresentar as regras do meu universo para o público de um jeito interessante, sem tratar o espectador como uma criança na sala de aula. Geralmente, o filme possui duas opções: ou ele começa do zero, digamos assim, ou se inicia com o caos já instaurado, que é bem mais difícil de se fazer. Vou te dar alguns exemplos dos dois lados, até para que você consiga compreender o quão inteligente é o prólogo de Um Lugar Silencioso. Na maioria das vezes, você assiste um filme sobre distopia já tendo conhecimento sobre esse detalhe. Porém, o filme não pode tomar isso como base. O roteiro precisa apresentar o universo para o espectador de um jeito que pareça que você não sabe uma vírgula sobre aquela determinada obra, o que não é nem um pouco fácil de se fazer. Alguns filmes aparentemente não estão nem aí para essa questão, como é o caso de O Preço do Amanhã. O filme literalmente começa com uma narração em off do protagonista, apresentando o conceito para o espectador. Fomos desenvolvidos geneticamente para parar de envelhecer aos 25 anos. Só que depois nós vivemos só mais um ano. Acabei de citar há alguns segundos a questão do me mostre ao invés de falar, e esse filme se inicia do pior jeito possível. E o mesmo acontece no longa Bird Box, só que é uma escala menor. A introdução é nada mais nada menos do que um flash forward da personagem da Sandra Bullock falando com os seus filhos, e é uma sequência cheia de exposição desnecessária que só serve para simplificar o trabalho do roteirista. Under no circumstance are you allowed to take off your blindfold. Depois, quando o filme retorna para contar o que aconteceu de forma cronológica, o nível do mistério é bem menor, porque você já sabe que a protagonista, no caso, irá conseguir sobreviver, além do longa já ter deixado explícito a forma com que os personagens se protegem. Esses dois exemplos foram de filmes que resolveram contar ao invés de mostrar, além de não começar pelo início. Agora temos o Amores Canibais, de 2017. Um filme ridículo, mas que tem exatamente o que eu quero para exemplificar a vocês. Ele não inicia pelo começo da distopia, mas vale porque estamos acompanhando pelo ponto de vista da protagonista, e ela aparentemente ainda não sabia do que estava acontecendo. Ela está sozinha andando em uma espécie de deserto, até que é abordada por um grupo de canibais. E qual é a forma que o filme resolve mostrar isso pra gente? Colocando uma senhora para literalmente decepar o braço da personagem, ou seja, do jeito mais preguiçoso possível. Com isso, fica claro que não é apenas mostrar também, tem que possuir a destreza para que seja algo interessante, e não apenas gratuito. Agora, citando bons exemplos, dá para falar de Extermínio, de 2002, e Eu Sou a Lenda, com o Will Smith. Ambos meio que possuem um prólogo expositivo que acaba apresentando a trama de um jeito meio preguiçoso, mas o conceito é bom, então acaba amenizando um pouco. Extermínio traz a ideia de que os macacos que são usados para testes em laboratórios acabaram desenvolvendo um vírus dentro de si
que infectou e, consequentemente, dizimou grande parte da humanidade. Já em Eu Sou a Lenda, a distopia se inicia por conta da suposta cura para o câncer. Sim, eu sei que os dois casos exigem do espectador um certo nível de descrença, mas não é nada demais, afinal são dois conceitos bem reais até, que poderiam talvez acontecer algum dia, e isso por si só já ameniza qualquer outro tipo de problema, até por ser uma narrativa palpável. Ah, Bruno, a introdução do conceito de um lugar silencioso é a única perfeita, então? Não, Todo Mundo Quase Morto faz isso de um jeito genial também. Não vou me aprofundar porque eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, mas o diretor e co-roteirista Edgar Wright soube muito bem brincar com o conceito e transformar a sua sátira acerca dos filmes de zumbis em uma narrativa muito inteligente. Apesar das piscadinhas que ele dá durante o filme, os zumbis só vão entrar de fato na história mesmo lá para os 30 minutos, ou seja, já não estamos falando mais da abertura do filme, mas ainda assim é um projeto que merece um vídeo só seu, então eu irei me abster de comentar com mais profundidade. Enfim, chegamos na brilhante introdução de Um Lugar Silencioso. Foi necessário trazer primeiro os exemplos para que vocês entendam o nível de sagacidade e inteligência do roteiro e da direção, juntamente com a direção de arte do filme, para que alcançassem tamanha objetividade. O filme se inicia no dia 89, o que por si só já dificulta um pouco a forma com que o roteiro irá ambientar o espectador, mas ao mesmo tempo abre margem para que o início de tudo seja explorado futuramente, coisa que o diretor e roteirista John Krasinski fez muito bem. A continuação se inicia no exato momento onde o caos se instaura. Foi uma ótima ideia deixar o início para depois, e a introdução dessa sequência é impressionante também, por motivos diferentes, diga-se de passagem. Mas, voltando aqui, como Um Lugar Silencioso irá mostrar para o espectador que a sua premissa envolve o silêncio sem necessariamente verbalizar isso? Vamos ver. Como acabei de dizer há alguns segundos, o longa se inicia no dia 89, mostrando uma cidade deserta, semáforos no chão, lojas vazias, ruas vazias, aparentemente não existe vida naquele local. Após alguns segundos da cidade deserta, o filme foca em um mural cheio de folhas relatando desaparecimentos, o que deixa claro para o espectador que aconteceu alguma coisa, mas ainda não é possível ter certeza do que é. Note que as folhas estão visivelmente velhas, sujas, deixando claro para o espectador que elas já estão ali há algum tempo, o que confirma a informação inicial de estarmos vendo o dia 89. O próximo take é um dos mais importantes de todos. Estamos dentro de um supermercado e dá para notar que as prateleiras que estão mais próximas da câmera estão vazias, além das folhas no chão, dando a entender que ninguém frequenta mais aquele estabelecimento. Só que lá no fundo é possível notar uma prateleira cheia. Existe um jogo de luz muito legal até, não há iluminação das prateleiras vazias, somente na que está cheia, o que faz com que o espectador preste atenção nisso, além de se perguntar o porquê do diretor ter feito essa escolha. Será que aqueles alimentos é que estão matando a população? Depois temos mais dois takes do mercado vazio, sujeira no chão e tudo mais, só confirmando as informações que o plano anterior nos trouxe. Até que passa um menininho correndo e depois uma menina, ou seja, ainda há vida naquela cidade. A cena continua e é possível perceber o menininho andando na ponta do pé. Mais uma vez o diretor faz questão de que o espectador perceba esse detalhe. Será que é uma informação importante? Pode ser, ou talvez não, estamos vendo só um menininho serelepe mesmo. Depois de mais alguns takes de ambientação, temos mais uma vez a presença de uma prateleira cheia, só que desta vez está um pouco mais próximo, além de que o lado direito da imagem é cheio de vidros, que espelham a prateleira, facilitando a visão do espectador. É aí então que conseguimos perceber que se tratam de pacotes de salgadinhos. Aí a questão do som começa a ficar mais evidente. Aparentemente é o único alimento que ainda está no mercado, e todos os pacotes, independentes da marca, fazem barulho ao abrir, mas ainda não dá para ter certeza. Pode ser que os salgadinhos estejam contaminados também, fica aquela dúvida no ar.
A cena continua e o John Krasinski nos mostra que a personagem que vimos há alguns segundos é surda, o que continua dizendo de forma indireta para o espectador qual a premissa do filme. É claro que esse detalhe sobre ela vai muito além do que isso, mas na cena inicial ele desempenha essa função de continuar o processo da ambientação com aquele mundo distópico. O próximo take nos mostra mais um menino e depois uma mulher, ou seja, tudo leva a crer que estamos vendo uma família. Ela então chega na seção dos remédios e começa a olhar os frascos. Na prateleira dos mantimentos, aparentemente somente a de salgadinho estava intacta. Já na aba da farmácia, conseguimos notar que existem vários frascos nas prateleiras. Mas isso não significa que eles estão cheios. A personagem quer ver o remédio em questão, então ela pega o frasco com uma delicadeza absurda, mais uma vez deixando claro para o espectador que não se pode fazer barulho, a consequência do som virá em breve, mas já deu para perceber que se você fizer barulho, algo de ruim irá acontecer. E sobre os frascos, eles são bem barulhentos. Conforme a pessoa mexe no frasco, ele faz barulho por conta dos comprimidos se movimentando dentro dele. Então é interessante notar que as pessoas optaram por tentar esvaziar os frascos levando apenas os comprimidos, para não haver a possibilidade de fazer barulho com o movimento, coisa que a personagem da Emily Blunt não faz. Ela opta por pegar o frasco porque o seu filho já está ali no chão. Ela já logo entrega um comprimido para ele, então não existe o risco do frasco fazer barulho durante o transporte. Depois vemos a mãe avisando que ele está bem para a irmã maior, então a menina vai até o caçula para ver se está tudo bem. O menino está ali brincando no chão, ele desenhou um foguete, o que acaba nos dando uma dica de como ele irá morrer daqui a alguns minutos. Mas ao mesmo tempo, ele pode ter se interessado em foguetes por ouvir os seus pais falando em sair da Terra, por exemplo. Mas aí já entra mais na questão da especulação, então não vamos nos prolongar. Na cena seguinte, o menino tenta pegar um brinquedo na prateleira e quase faz um barulhão, mas a irmã impede segurando o objeto. Aqui é interessante notar em como o filme é imersivo. Nós não sabemos o que acontece quando há um som relativamente alto, mas nem precisamos saber para temer. A ação dos personagens já faz com que o público tenha medo sem nem mesmo saber a consequência, e isso por si só é demais. Continuando, o pai chega e diz para o menino pequeno ir para perto de sua mãe. Essa informação, inclusive, é importante. Além disso, é possível notar que eles provavelmente se dividiram para buscar coisas úteis. Ele acaba pegando um rádio para tentar a comunicação com alguém e o que parece ser um alicate ou algo parecido para a menina, que prontamente agradece. A mãe então chega com o menino maior e diz que precisam ir, pois está escurecendo. Família reunida, vamos embora. Ou não, ainda falta o caçula, que o pai segundos atrás manda ir para perto de sua mãe, só que ele desobedece e volta para pegar o brinquedo, o foguete que há minutos atrás quase causou um problema para a família. Ele então entra em cena e junto dele temos a presença de uma trilha que representa perigo, tensão, o que é automaticamente refletido na reação do pai ao ver o brinquedo na mão do menino. O pai toma o brinquedo, retira as pilhas e diz em libras: é muito alto. Nesse momento, o filme já disse inúmeras vezes para o espectador que naquele universo, se você fizer barulho, algo de ruim acontece. Já foram vários os elementos que apareceram em cena que fazem com que cheguemos nessa conclusão. Depois de ter dado todas as pistas possíveis, o filme confirma com a família saindo do estabelecimento. É possível ver um jornal e na capa está escrito: é o som. O falar primeiro para mostrar depois é exatamente o que a introdução de Um Lugar Silencioso faz. Vários elementos são apresentados e você aos poucos vai entendendo que não se pode fazer barulho. Depois que o espectador tem certeza disso, aparece o jornal confirmando a informação. Pronto, é assim que se apresenta uma boa premissa em uma distopia. Porém, para ficar perfeito, ainda faltava mostrar o que acontece ao fazer um alto som. Sabendo disso, o filme vai mostrar. A irmã mais velha entrega o brinquedo ao pequeno e eles então vão embora para casa em um caminho de areia, que serve não só para proteger os pés do chão quente, mas também para inibir o som dos passos.
é possível até correr que não haverá som, ou pelo menos um som que seja alto a ponto de trazer alguma ameaça. Todos estão indo tranquilos para casa até que o menino morre e a introdução está completa. Já sabemos o que não se pode fazer e o que acontece com quem faz. Dá para tentar questionar o fato de terem deixado ele por último, só que ele estava junto de sua irmã, que é surda, ou seja, ela não conseguiu escutar o menino parando de andar e, consequentemente, colocando as pilhas no brinquedo. A introdução deixa claro que ela aparenta ser responsável, então os pais não se preocuparam em ter que ficar olhando para trás durante a jornada. O pai poderia também ter levado o pequeno no colo, só que ele já estava ocupado carregando outro filho que estava doente, e até por isso que ele não morreu também. Se ele estivesse mais perto, provavelmente a criatura teria matado os dois. Só que o pai não poderia morrer, pois ele é fundamental para o desenrolar da história. Então, está aí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa análise. Um Lugar Silencioso é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, e sempre que eu assisto de novo, eu consigo apreciar ainda mais detalhes de sua produção, principalmente quando o assunto é essa introdução sensacional. Por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.